Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós temos hoje no calendário o Dia da Família. E os irmãos sabem que nós temos uma Bíblia que vê a família como uma bênção de Deus. Então nós podemos, num momento como este, fazermos uma meditação, principalmente nos dias tão complicados que nós vivemos, aonde tudo se faz para desconstruir a família, desconstruir os valores em família. E nós não podemos ir na onda. Nós temos que ficar com Deus. Nós temos que permanecer nos ensinos da palavra de Deus, custe o que custar. A família, ela não pode se render às novidades dos nossos dias, dos dias pós-modernos. E lembrando aqui, nesta noite, eu gostaria de poder relembrar com os irmãos a família de Jacó. É uma das famílias na Bíblia que mais nos chamam a atenção por causa da realidade daquela família. Nós não temos família perfeita desde o Jardim do Éden, quando houve a queda. Mas nós temos famílias que têm a ajuda de Deus. E com a ajuda de Deus, a orientação da palavra, essas famílias, ainda que passam por alguns dissabores nesta vida, ela pode no final ter uma bênção da parte de Deus, como nós lemos aqui em Atos 16, 31, nós vemos que a família, quando crê no Senhor Jesus Cristo, é salva. Então essa é a nossa esperança, que as famílias possam buscar a Deus, possam crer no Senhor Jesus Cristo, possam desfrutar da companhia do Senhor aqui na terra e da vida eterna para todos sempre com Ele. Glória seja dada o nome do Senhor. Eu gostaria que os irmãos pudessem voltar ao livro do Gênesis, por favor. Nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo de número 28, o versículo de número Gênesis 29, melhor falando, o versículo 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegando Jacó, e revolveu a pedra,
de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Meus irmãos, aqui nós vemos o início da família de Jacó. Nós vamos chegar no final e vermos o quanto Deus é tão bondoso. Os irmãos sabem que Jacó, ele veio de uma família pequena. Seu pai, Isaac, sua mãe, Rebeca, e Isaac teve uma sorte, uma bênção muito grande, porque ele era filho do patriarca Abraão. Então ele teve um lar abençoado, porque não obstante as provas de Abraão, Isaac, ele viu muita firmeza no seu pai, Abraão. Então, chegou aquele momento, quando ele tinha 40 anos, Isaac, e ele casou em família. O pai tinha uma preocupação que todo pai deve ter hoje, não é? Casar em família. No nosso caso hoje, o casamento no Senhor. Eles oraram incessantemente, Isaac, Rebeca, por 20 anos, pedindo a Deus um filho. Os irmãos sabem, o ser humano, ele foi atingido pelo pecado. E uma das coisas que mais incomoda o ser humano é a ansiedade, é querer antecipar as coisas, e isso traz tanto desgaste físico, emocional, sentimental, e por que não dizer espiritual. E quando não deveria fazer nenhuma oração pedindo a Deus um filho, porque já estava mais do que certo que Deus haveria de dar um filho para dar sequência ao plano que Deus tinha chamado a Abraão. E quando Isaac estava com 60 anos, aí veio este filho Isaac, no qual veio com o seu irmão Esaú, eram gêmeos. E nós entendemos que Jacó, ele viu muitas coisas bonitas na vida do seu pai, porque Isaac, que é um dos homens que eu mais admiro entre os homens da Bíblia, pelo fato dele casar, ele não ter outras mulheres, concubinas, e ele, na verdade, mesmo que não tinha uma página da Bíblia escrita ainda, as coisas eram soltas, os costumes dos povos, muitas vezes, já tinha saído daquele princípio que Deus quis que realmente continuasse, mas nós vemos que ele
ele pôde deixar esse legado para os filhos, ainda que os filhos já foram de outra forma, tanto Esaú, que foi terrivelmente porque casou com mulheres ímpias, cananeias, que trouxe muita tristeza para Rebeca, também para Isaac, certamente, e Jacó teve um outro direcionamento. E aí onde nós podemos realmente chegar aqui, aonde nós tivemos a oportunidade de ler, em Gênesis 29, aonde ele encontra com Raquel. Aqui está o início da sua família. Raquel era a pessoa amada que Deus estava direcionando para Jacó. Irmãos, nós vemos que Labão, o tio de Jacó, ele tinha lá os seus deuses, infelizmente, tinha lá os seus costumes e o costume daqueles lugares ali. E quando Jacó, ele pensa que naquele momento ali do seu casamento, naquele ato cerimonial, ele estava de fato realmente casando com Rebeca, ou seja, com Raquel. Ele foi enganado pelo próprio sogro e veio a irmã mais velha, Leia. E aquilo foi, na verdade, assim, algo que Jacó jamais esperava, porque ele estava numa dificuldade, porque naqueles costumes ali, a irmã mais velha não poderia ficar preterida, não podia realmente ficar de lado enquanto uma outra mais nova casasse primeiro. Então a gente observa que isso foi acontecendo. E agora Jacó estava sem querer com duas mulheres, não é? Alguém aí pode chamar de bígamo. Já não era mais uma monogamia. Deus tinha feito lá no princípio, no jardim do Éden, um homem para uma mulher para um homem. Irmãos, hoje nós somos profundamente abençoados, porque nós já temos a revelação completa de Deus, a Bíblia Sagrada, há 2000 anos. Então hoje, nós não estamos a soltas, sem rumo, sem direção. Nós sabemos hoje a vontade de Deus pelas Escrituras Sagradas, o que a gente pode e aquilo que a gente não pode. E naquele tempo, tinha-se essas dificuldades. Então, nós observamos aqui na palavra de Deus que ainda veio mais duas, e agora era um homem polígamo, um homem que estava com 4 mulheres, e aí a gente vê o nome dessas mulheres, e a gente vê os filhos que realmente surgiram, e a gente contempla que tornou-se uma família numerosa. Agora estava um homem com 4 mulheres, ainda que a que ele realmente amava era Raquel. As outras foram por circunstância dos costumes daquele lugar, daquela época, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Foi algo que realmente foram acontecendo.
E aí nós vemos um homem com 4 mulheres e com 12 filhos e uma filha. É isso que nós vemos dessa família, essa formação familiar. Irmãos, a gente observa que Leia, ela não foi amada por Jacó, porque não era o sentimento do seu coração. Ele realmente amava, e o projeto de Deus era realmente Raquel. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E aquela mulher aborrecida, desprezada, Deus abriu a madre. Ela teve a oportunidade de ter muitos filhos. E no caso de Raquel, ela ficou com a madre fechada. Deus é que controla, meus amados irmãos, todas as coisas. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical o tema geral, que fala sobre a soberania de Deus. Deus é soberano e nós devemos entender dessa forma. Muitas vezes nós queremos porque queremos e a vontade de Deus não é aquilo que nós estamos pensando, que nós estamos querendo. Pode observar, são muitas informações, a gente não pode assim parar para poder ler, não é? Porque também os irmãos já sabem, nós estamos vendo aqui que aquela mulher, por nome de Raquel, ela se encheu de inveja da sua própria irmã e tornaram assim competidoras. Dessa forma, meus amados irmãos, quando uma obra carnal apossa da nossa vontade, torna realmente assim um fardo muito grande. A vida já é de aflição e nós deixamos sentimentos tomar conta do nosso ser, torna-se a vida mais difícil. E com isso, meus amados irmãos, ela chegou ao ponto de irar o seu próprio esposo, porque queria um filho. E Jacó ficou muito enfurecido. Estou eu no lugar de Deus para te dar um filho? Então, família é lugar de dificuldades. É lugar que muitas vezes, não tendo a sabedoria, torna-se um ambiente hostil. Torna-se difícil viver em família. Por isso que tem tanto nos nossos dias as separações, os divórcios, né? E as pessoas não estão nem aí pela palavra de Deus e acham que pode tudo e sai de um e entra em outro relacionamento e percebe que ficou pior e percebe que está fora da vontade de Deus. Então, que Deus nos ajude a gente amar, a gente esperar, a gente viver em família, não segundo os nossos pensamentos, mas segundo a vontade de Deus, para que nós tenhamos uma vida mais amena, no meio de tantas aflições que realmente existe. E observando, meus amados irmãos,
a palavra de Deus, nós vemos que estes filhos de Jacó, eles cresceram, eles se tornaram adolescentes, jovens, e, na verdade, trouxe também muito transtorno para Jacó, para Leia, para Raquel, porque a família é um conjunto. Quando um sofre, os outros estão na mesma condição. É algo que tira o brilho. E a gente vê coisas terríveis que realmente aconteceram. Quando eles voltaram, quando Jacó voltou com a família para sua terra novamente, aconteceu um momento que eu classifico um momento de reavivamento, de renovação, porque a família precisa, a igreja precisa de uma renovação para que possa deixar o enfado e continuar na caminhada até encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com os amados irmãos em Gênesis 35, Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Aqui nós vemos a soberania divina, Deus tomando frente, Deus agindo, Deus falando. É isso que a gente precisa também nos nossos dias. Deus agindo, Deus falando conosco, o marido, falando com a esposa, falando com os filhos, para que haja interesse espiritual, para que haja renovação espiritual durante essa caminhada. E olha o que diz aí, Gênesis 35, versículo 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, os seus servos, as suas servas, né? Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Glória seja dada o nome do Senhor. Irmãos, aqui nós observamos que tem momento na vida que tem que dar aí uma parada para uma revisão. E foi justamente isso que aconteceu na família de Jacó. Ele precisava levantar um altar ao Senhor, mas precisava que pudesse ali estar numa condição
abençoada diante do Senhor nosso Deus. E a primeira coisa que Jacó pediu, que realmente tirasse os deuses estranhos que havia no meio deles. Irmãos, os irmãos sabem que na viagem, quando Raquel, a mulher dos sonhos de Jacó, aquela quem amava, ela chegou ao ponto de roubar, furtar os ídolos do seu pai e escondeu, meus amados irmãos, escondeu de modo que Labão não achou. Eu pergunto, para que aquilo? Muitas vezes nós precisamos de uma libertação. Ali era tido como povo de Deus, que estava na sucessão, Abraão, Isaque, Jacó, mas os ídolos estavam pelo meio. Que coisa triste. Observamos aqui também, meus amados irmãos, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. A gente observa que nós temos como ser completo, primeiramente espírito, a seguir a alma e em terceiro lugar, na ordem como está no Novo Testamento, o corpo. O corpo. E este corpo, meus amados irmãos, ele precisa ser coberto. Desde o jardim do Éden, quando o homem pecou, ele olhou para si e se viu nu. A mulher, pela mesma forma. E eles até tentaram uma espécie de cobertura, mas que não funcionaria coisa nenhuma, não ia funcionar, porque com poucos minutos na frente, aquelas folhas de figueira, que eram folhas grandes, que podiam cobrir, estariam murchas. E Deus, que quer ver o homem coberto pela sua graça, pelo seu poder, por tudo que lhe glorifica, Deus, ele matou animais inocentes para cobrirem homens culpados, pecadores, como já tinha realmente chegado a essa condição. E muitas vezes, meus amados irmãos, pela falta de compromisso com Deus, muitas vezes pela falta de temor a Deus, de estarmos em contato com a palavra de Deus, começamos a usar umas determinadas roupas que não glorificam a Deus. Não é preciso ninguém falar nada. Nós temos o pastor Espírito Santo, nós temos as Escrituras Sagradas, nós temos o Senhor Jesus Cristo que prometeu estar conosco, nós temos tudo. E será que a gente não percebe, a gente não ouve, a gente não tem maturidade para saber o que glorifica a Deus, o que exalta o santo nome do Senhor? O salmista Davi, ele disse assim: tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo na nossa vida tem que glorificar a Deus. Se não glorificar a Deus, nós estamos dominados, nós estamos mais fazendo o nosso querer do que o querer de Deus. É isso que a gente pode ver. As Escrituras Sagradas também diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E aqui eles mudaram as vestes. Isso aqui é muito interessante.
E nós vemos que eles chegaram em Betel e sacrificaram ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Por onde eles passavam, ninguém intentavam em querer lhe fazer o mal. Isso nos quer dizer que quando nós estamos servindo a Deus e fazendo de verdade a vontade de Deus, ainda que o ímpio queira nos fazer o mal, ainda que o diabo queira até nos destruir, Deus não vai permitir. Está muito claro aqui, ó. E partiram, versículo 5 do capítulo 35 do livro de Gênesis. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. A gente sabe aqui o motivo, né? Aquela traição de Levi e de Simeão, que lá no capítulo 49 de Gênesis nós vamos ouvir Jacó dizer que ele não sabia de nada daquilo. Muitas vezes os filhos planejam coisas horrendas e que os pais não sabem, e que se soubesse não compactuavam. Mas infelizmente, muitas vezes passamos por esses constrangimentos, mas Deus usou de misericórdia. Nós sabemos que o dano foi grande, porque Diná, ela foi ultrajada, ela foi deflorada. Esse foi o motivo da ira de Levi e de Simeão. Isso são coisas de família, dificuldades que um pai de família tem que passar, uma mãe de família tem que passar, as angústias, as dificuldades, os problemas terríveis. É o que nós vemos aqui. Irmãos, vamos seguindo aqui. A gente observa que os filhos de Jacó, eles não tinham uma boa fama. José, no meio deles, José padecia, porque José, ele tinha, aquilo ali já era um direcionamento. Abraão, Isaac, Jacó, José, e seguir. Deus sempre tem uma lâmpada, Deus sempre tem algo para dar continuação. Nós somos a continuação da igreja dos séculos passados e voltando até Abraão, nós somos a sequência. Entendemos dessa forma. E os irmãos sabem a história de José e os seus irmãos. José não morreu porque Deus é soberano, irmãos. O diabo, ele é ameaçador. O homem, ele procura querer fazer o mal, mas todos estão debaixo, sob a soberania de Deus. É por isso que nós nos sentimos amparados, tanto pessoalmente quanto em família, porque Deus é aquele que quer nos abençoar particularmente, como também quer abençoar a nossa família, ainda que cheia de defeitos, ainda que cheia de dificuldades, mas a gente crê que o tempo passa, que Deus usa de misericórdia, que a maturidade chega, o arrependimento toma conta das nossas vidas e a gente pode ter um final feliz com Deus, em família, na presença do Senhor Jesus.
José não foi morto, mas foi vendido. Foi vendido. Veja o quanto Jacó pôde sofrer por causa desse filho, o filho que ele amava profundamente. E ele foi parar onde? No Egito. Lá ele foi revendido. Mas Deus era com José. Não importa, irmãos, aquilo que a gente venha a sofrer nessa vida, se Deus for conosco, Deus nos abençoará, nós venceremos no nome do Senhor Jesus Cristo. Chegou um momento que José, na casa de Potifar, passou por uma situação muito difícil. A tentação vem nas nossas vidas, não precisa a gente ir atrás dela, ela vem facilmente nas nossas vidas. Agora, que a gente possa ter o temor de Deus e a gente possa procurar glorificar a Deus. Não importa o dano que a gente venha a sofrer, se a gente agradar a Deus, no mais Ele vai nos responsabilizar. Foi o que aconteceu com José. Foi caluniado, não é? Ele preferiu ser caluniado, difamado, do que ser um fornicador. Porque para a mulher de Potifar, seria um adultério pelo fato dela ser casada, mas para ele era uma fornicação. Era uma fornicação. E tanto faz fornicação, prostituição, adultério, são pecados diante de Deus. Ele disse: eu não vou cometer tamanho mal, pecando contra o meu Deus. Então nós vemos as dificuldades. Para Jacó, José já tinha morrido, mas Deus é soberano, Deus está no controle de tudo. Deus ama a família, porque Ele é o instituidor da família. Foi Ele que fez o homem do barro, o macho. Foi Ele que formou a mulher do osso da costela do homem, a fêmea, e juntou, uniu e formou a família, dando a bênção da procriação, ter filhos, netos, gerarem, aumentarem, crescerem a família. Isso aí é o plano de Deus, é a vontade do Senhor nosso Deus, a bênção de Deus está nisso. E acima de tudo, Deus quer salvar a todos na família, até a ovelha, que muitos dizem que é uma ovelha negra, é aquele que Deus mais quer salvar, para que o seu nome seja mais glorificado. Glorificado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui essas coisas acontecerem na família. Irmãos, chegou aquele momento, porque Deus é soberano. Deus age, não é sobre uma pessoa ou uma família, não é sobre um município, uma província, um estado, uma nação, um continente, o planeta Terra. Deus é soberano sobre o universo, os céus e a terra, o mar e tudo aquilo que neles há. Nós cremos que Deus é o dominador, que o seu trono é inatingível,
que Ele reina para sempre. Glória seja dada ao santo nome do Senhor nosso Deus. E nós vemos aqui, meus amados irmãos, que o tempo vai passando, mas Deus está no controle. E chegou aquele momento da fartura, chegou aquele momento da fome, chegou aquele momento que precisava Jacó encontrar com José, que Jacó nem pensava mais numa condição dessa. Chegou o momento de Deus cumprir a sua palavra, que os descendentes de Abraão iriam para o Egito. Está muito claro, quando Jacó desceu com toda a família, aquilo ali não foi ao léu, aquilo ali foi o direcionamento de Deus, Deus estando no controle, basta. Veja Gênesis capítulo 15, por favor. O versículo de número 12. Deus falando, o próprio Deus falando com Abraão. Gênesis 15, 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é tua. Isso aqui Deus estava dizendo da terra do Egito. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele diz, aquilo que Ele promete. E servi-los-á e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Aqui nós vemos Deus no controle, Deus agindo poderosamente. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Irmãos, de repente, Jacó descobre que José está vivo, que pode encontrar com ele no Egito. E lá vai Jacó, a sua família com ele. Ali Jacó, meus amados irmãos, já tinha agora 130 anos. Irmãos, a vida passa. Vamos aproveitar o tempo e servir a Deus, porque o tempo passa. O tempo passa. Ali ele não tinha mais a mulher que ele tanto amava. Ele não tinha mais Raquel. Alguém pode perguntar assim, mas como pode? Das 4 não poderia ter morrido uma outra? Morrer a que ele mais amava? A questão é que nesta vida é prova, é teste. Aqui nessa vida, nunca nós vamos estar completos, completamente satisfeitos. Quando a gente alcança uma coisa, a gente perde outra. E isso Deus fez dessa forma para nos ajudar. Deus é sábio. Deus, Ele nos conhece. Deus tem maneiras de agir. Outra situação em família, aqui, na família de Jacó. Rubens, filho de Leia,
chegou ao ponto de deitar com Bila, a concubina de Jacó. E Jacó ficou sabendo. Não há mais relatos disso, mas precisa uma coisa mais desagradável em família do que a fornicação, do que o adultério. A Bíblia diz que não há resgate para isso. A fúria toma conta, e ali se acalmaram em família. Irmãos, o quanto é difícil viver nessa vida. É por isso que nós ansiamos, desejamos o céu, porque lá será totalmente o contrário do que é esta vida. Aonde o Senhor diz no livro do Apocalipse: eis que faço nova todas as coisas. Nós temos uma grande esperança de viver na grande família, restaurada e glorificada no céu, Deus como o Pai de todos. E nós, como os seus filhos, numa condição aonde não vai ter mais maldição, aonde não vai ter mais o pecado, aonde não vai ter mais a dor, aonde a família, aonde as pessoas, ao estarem ali, vão poder viver felizes para todo sempre. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. É por isso que nessa vida nós temos que servir a Deus, nós temos que nos consolar com a palavra de Deus e ver as coisas que têm acontecido biblicamente falando, e a gente poder nos consolar também diante de Deus, porque nós estamos na mesma condição, viemos de uma família, formamos uma família, e essa família precisa da orientação de Deus e das bênçãos de Deus para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E nós, irmãos, vemos no momento que Jacó chega no Egito, ele teve também um encontro com Faraó. E Faraó perguntou para Jacó: e aí, Jacó, quantos anos você tem? Ele disse: 130 anos, poucos e maus. Será que isso era verdade? Eu quero interpretar isso aqui. O seu avô, Abraão, viveu 175 anos. O seu pai, Isaac, viveu 180 anos. E Jacó já estava mancando há muito tempo, estragado fisicamente. E com 130 anos, ele achava que poderia nem viver mais 10 anos pela frente. Mas Deus ainda lhe deu mais 17 anos, que no qual, lá no Egito, ele ainda chegou aos 147 anos. E maus. Por que maus? Porque Jacó foi um dos homens que mais passou por angústias. Jacó não teve um bom relacionamento com o seu irmão. Jacó sofreu muito na terra do seu tio Labão. Jacó sofreu muito em família. Jacó padeceu terrivelmente. Mas eu digo uma coisa para os amados irmãos: que quem tem fé, quem tem Deus, nada o detém.
essa pessoa é vencedora. Essa pessoa pode contar com a vitória. E eu quero encerrar lendo o capítulo 49 de Gênesis com os amados irmãos. Gênesis 49, versículo 1 diz assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos. Não é isso que está aí na sua Bíblia? Jacó, aqui ele estava no leito, momentos antes de morrer, e ele pôde ajuntar a família. Ele pôde ajuntar a família. A família estava junto a ele. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Irmãos, isso aqui é um final feliz, irmãos. Ajuntar a família. A família está junta. Não importa o que passou. Não importa o que aconteceu. A família é junta. Acontecem coisas na caminhada que a família distancia, não por causa da condição geográfica, que isso é até normal, mas muitas vezes distancia por causa de espertezas, por causa de erros, de transgressões, de coisas que realmente não deveria acontecer. E aí é onde entra a necessidade do amor de Deus, do perdão, do reconhecimento, porque família é família. É o sangue de um que corre nas veias de todos. E aqui nós vemos Jacó abençoando todos os seus filhos. E tudo isso que Jacó profeticamente falou ali à sua família, aconteceu, porque ele falou para os seus filhos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ainda que teve que falar coisas que muitas vezes nem deveria ter falado na ótica dos nossos dias, mas ele falou. Ele falou. Um exemplo aqui. 49, versículo 3. O que está dito aí na sua Bíblia? Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, inconsistente como a água. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Rúben era o filho mais velho. O filho mais velho naquele tempo, irmãos, tinha por direito privilégios, porque no momento que o seu pai faltasse, ele seria o líder de toda a família, de toda a tribo. A herança do seu pai, ele teria uma porção dobrada em relação aos outros filhos. Era um privilégio muito grande ser o filho primogênito. E Rúben usou de traição, de fornicação, pecou diante de Deus e diante do seu próprio pai, e ele foi diminuído. E isso foi lembrado nesse momento aqui.
E nós vemos outros casos. Eu vou citar mais um, o caso de Simeão e de Levi. Veja no versículo 5, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência, no seu secreto conselho não entre minha alma. Jacó estava dizendo que não sabia desse plano maligno. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois, quer dizer, roubaram bois. A palavra é esta. E no versículo 7 diz assim: maldito seja o teu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. E do jeito que Jacó falou aqui, cumpriu. Levi, por exemplo, não teve uma permanência fixa, tendo até mesmo uma herança, uma terra num determinado lugar. Foi espalhado desde Dan, no norte, até Berseba, no sul. Isso que Jacó falou naquele momento, antes de partir dessa vida para outra, isso cumpriu, conforme nós vemos a palavra de Deus. E poderíamos citar aqui casos, por exemplo, de Judá, casos de José, que realmente tudo que Jacó falou veio a acontecer. Então, meus amados irmãos, hoje, o dia da família, que nós possamos refletir que nós somos família. Nós temos a nossa família consanguínea e nós temos a nossa família espiritual. E nós temos essa caminhada, essa trajetória, nós temos. E a gente precisa da ajuda de Deus. São muitas as ciladas do diabo, são muitas as maldades dos homens contra as nossas vidas, e nós precisamos de Deus, da fé em Deus, da esperança em Deus, da orientação da palavra de Deus para os nossos filhos, para os nossos netos, que o secularismo não venha nos engolir, mas que nós possamos ter a bênção de Deus e procurar servir a Deus, principalmente nesses dias tão tristes que nós estamos passando, e a família poder estar junta, como Jacó viu no final da sua vida, a sua família ao seu lado, ali no Egito, em torno da sua cama, no momento antes de partir. Vamos colocar-nos de pé e fazer uma oração pela nossa família. Quantos aqui necessitam dessas orações? Senhor nosso Deus, neste momento, Senhor, nós temos a Tua palavra como a nossa luz, como nossa lâmpada, e a Tua palavra nos ilumina de uma forma tão extraordinária. E hoje nós não temos necessidade de estar tateando no escuro, mas nós temos o grande farol, que é a Tua palavra, nos mostrando tudo o que é certo e o que não é certo. E nós queremos, meu Deus, apresentar as nossas famílias diante de Ti. Oh, meu Deus, abençoando a companheira que o Senhor nos deste, abençoando os filhos que Tu nos deste, as filhas que Tu nos deste, abençoando os netos, que é, na verdade, os filhos dos filhos que o Senhor tem realmente dado. Ó Deus, cada família nesta hora seja abraçada, cada família nesta hora possa realmente ter a Tua ajuda, a Tua bênção de uma forma grande e maravilhosa, no mundo tão perdido, no mundo tão perverso, no mundo de tantos adultérios, no mundo de tantas coisas negativas. Nós
nós estamos aqui em família. Tem compaixão e tenha misericórdia de nós, meu Pai. Oh, meu Deus, ajuda as famílias do mundo inteiro a encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Foi o texto que nós lemos, Atos 16, versículo 31. Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família. Salva as famílias, Pai. Completa a obra, Pai. Usa de misericórdia, Pai. Nós sabemos que o tempo está esgotando, que o tempo está terminando, e tem tantas coisas ainda na família que precisam ser resolvidas, meu Pai. E nós entregamos essas causas agora nas tuas mãos. Venha nos socorrer, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Nós vamos cantar, nosso irmão